Olá, alunos, bom dia, espero que estejam todos bem. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Apostila 3, né? Ao estudo da água. Hoje vamos iniciar na página 13, aqui no quadro Suas Experiências, certo? Então, acompanhe comigo aí na apostila, que eu vou pedir para grifar, tá? Para escrever aí algo que está incompleto, tá? Na apostila, certo? Acompanhe comigo, tá bom? Página 13. Estamos tão acostumados com a presença da água que nem nos damos conta de que ela possui propriedades importantes e únicas, tá? Aqui abaixo, né, nós temos as propriedades, tá? A água é um solvente universal, nós vamos ver o que é isso. A água no estado sólido, gelo, né, na forma de gelo, flutua na água líquida. E outra propriedade, a água se apresenta naturalmente nos seus três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. O que nós chamamos, pessoal, de uma solução, tá? Quando eu digo aí que a água é um solvente universal. Chamamos de solução a mistura de um solvente com um soluto, tá? O que é o solvente, professora? Grifem aí, é a substância que dissolve o soluto, tá? E o soluto é a substância que é dissolvida pelo solvente. Dá um exemplo, professora. Por exemplo, a solução pode ser água com sal, né? Aqui a apostila nos dá esse exemplo, tá? Então, nela, né, nessa solução, a água é o solvente, tá? E o sal é o soluto, tá? Então, solvente é a substância que dissolve, tá? O soluto, e o soluto é a substância que é dissolvida pelo solvente. Aqui logo abaixo vocês têm algumas imagens, tá? De algumas soluções e pede aqui para que vocês reconheçam os seus componentes, tá? Então eu quero que vocês façam essa atividade da página 13 e 14, tá? Então, vocês vão fazer, tá? A página 13 e a página 14, tá? Certo? Depois vocês me chamam se tiver alguma dificuldade, tá bom? Agora acompanhe a leitura comigo aqui na página 15, Exploração e Descoberta, tá? Vamos ver aí, né, por que a água, né, ela é denominada o solvente universal, tá? Na natureza, a água, pode grifar, na natureza, a água dissolve um grande número de substâncias, não é mesmo, pessoal? Por isso, ela é denominada, grifem, solvente universal. A água só não dissolve gorduras e óleos. Assim que a água da chuva cai no chão, imediatamente começa a dissolver, tá? As rochas, areias e solos. O gás carbônico da atmosfera, ao ser dissolvido nas gotinhas de água que compõem a chuva, tá? Nas gotas de água que compõem a chuva, torna levemente ácida, tá? Torna essa chuva aí levemente ácida. Essa levíssima acidez ajuda aí, né, a decompor as rochas maiores, tá? Ocorre aí, né, a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha, né? As rochas, elas são formadas, né, a partir aí da junção, né, de minerais, né? Então, aí ocorre, né, a decomposição das rochas maiores, né? Essa quebra aí da estrutura química dos minerais que compõem a rocha. Quando as gotas de chuva misturam-se aos gases de enxofre e nitrogênio emitidos por quem, pessoal? Pelas indústrias e por automóveis, essa acidez, tá? Que ela é leve, né? Ela se torna-se mais acentuada, tá? Mais forte.
e dela decorre a formação de ácido sulfúrico e ácido nítrico. Nesses casos, falamos em chuva ácida. São chuvas muito corrosivas, que danificam prédios, pontes e prejudicam os seres vivos. Então, pessoal, esse fenômeno, tá? Ele ocorre com mais intensidade nas cidades com grande concentração industrial, tá? Ou seja, a água é um dos agentes mais ativos, tá? Mais presentes, mais ativos, tá? Que contribui, né, na erosão das rochas e montanhas. Então, a água é um dos principais agentes erosivos, né, do desgaste lento, né, da modificação das rochas e montanhas. Ela desagrega sem parar a superfície rochosa do planeta, a litosfera, né, como nós já vimos. As altas cadeias de montanhas que se erguem a partir dos movimentos da crosta terrestre são desgastadas pela água. Boa parte dos sais minerais das rochas que a chuva dissolve é levada pelos rios para os oceanos, tá? Então, vocês grifaram que a água é um dos agentes mais ativos na erosão das rochas, tá? E montanhas. Que a acidez, né? A levíssima acidez, tá? Da chuva, né? Ajuda a decompor as rochas maiores, tá? Vocês grifaram, né? No segundo parágrafo. Então, tá bom. A lenta infiltração da água das chuvas pelas cavidades das rochas, né? Então, as rochas, né? Superficialmente, elas são duras, mas as águas, elas se infiltram, tá? Então, a lenta infiltração da água das chuvas pelas cavidades das rochas, podem grifar, tá? Produz os geodos. Muito lentamente, vários sais dissolvidos pela chuva se depositam em cavidades tranquilas, fazendo germinar os esplêndidos, olha como vocês estão vendo aí nas imagens, né? Os esplêndidos cristais de ametistas, águas marinhas e outros quartzos coloridos que se vêem nas vitrines de joalherias, tá? Então, pessoal, a água, ela transporta minerais, tá? E a água deixa os seus minerais, tá? Aí, né, nas rochas, né? Formando os cristais, tá? Então, a formação dos cristais a partir dos minerais deixados pela água, tá? A água, então, deixa os seus sais minerais até que eles se consolidam, tá? Nos cristais, tá bom? Então, aí, né, a lenta infiltração da água das chuvas, né, com essa presença aí dos minerais, né, pelas cavidades das rochas, produz os geodos, tá? Vocês estão vendo aí. Então, geodos são formações geológicas na forma de cavidades, vocês podem colocar aí, tá? Geodos, podem escrever. Geodos são formações geológicas na forma de cavidades, tá? Apresentam dimensões que variam de milímetros a metros, tá? E podem ser ocos ou parcialmente preenchidos por minerais, tá? Agora na página 16, né? Você já percebeu que essa propriedade que tem a água de poder dissolver quase tudo é fundamental para a vida neste planeta. Ela também dissolve substâncias tóxicas nos rios, mares e nossos reservatórios. Da mesma forma, é alto o poder de dissolução da água, tornando os esgotos, veículos de transporte de excrementos, né, inseticidas, detergentes e outros componentes de maior
ou menor periculosidade. Então, o fato da água ser solvente universal pode trazer, tá, algumas consequências negativas, tá? Como nós acabamos de ver aqui, tá bom? Agora nós vamos para a página 17, tá? A água congelada flutua na água líquida, tá? Vamos ver aí essa importante propriedade, tá? Aqui no quadro Exploração e Descoberta. Uma importante propriedade da água é que, ao se tornar sólida, congelar, né? Ela flutua na água líquida. Podem grifar, tá? Isso acontece porque, ao congelar, a água não diminui de volume. Ao contrário, a água aumenta de volume ao congelar, tá? Veja se vocês já tiveram essa experiência aqui, ó. É por isso que, quando você esquece uma garrafa de água ou refrigerante no congelador, ela muitas vezes se quebra, né? Se racha. Então, a partir da solidificação, o volume da água congelada, tá? Em forma de gelo, torna-se maior do que o volume da água líquida. Isso, entretanto, nunca ocorre com uma garrafa de óleo ou de álcool. Por essa razão, também as células vivas não podem ser facilmente congeladas. Ao congelar, a água explode as células, como faz com as garrafas de refrigerante no congelador. Para congelar células vivas, é necessário usar substâncias que impedem a água de solidificar-se, de forma a impedir a explosão das células. É possível congelar embriões e depois descongelá-los, mas não é possível congelar um ser vivo inteiro, pois para cada tipo de célula seria necessário um diferente tipo de substância anticongelante. Apesar de o volume de água congelada aumentar, sua massa continua a mesma. Isso quer dizer que, olha aí, pessoal, na figura ao lado, tá? Isso quer dizer que, se colocarmos 1 litro de água no estado líquido no prato de uma balança e 1 litro de gelo no outro prato, a balança fica equilibrada, tá? Então, apesar de o volume da água congelada aumentar, sua massa continua a mesma. Tanto 1 litro de água como 1 litro de gelo tem massa de 1 quilograma. Indo para a página 18, né? Lá na parte superior, vamos ver, né, que sendo o volume do gelo, portanto, maior que o volume da água, mas tendo ela a mesma massa, sua densidade será menor. Em outras palavras, o gelo é menos denso que a água líquida, e é por isso, tá? Vocês podem grifar, e é por isso que ele flutua na água, tá? O gelo é menos denso que a água líquida, e é por isso que ele flutua na água, tá? Nós já vimos, né, que a densidade é uma grandeza que mede a relação entre a massa de um corpo e o volume, tá? Então, eu pego a massa e divido pelo volume, tá? O gelo, ele é menos denso que a água líquida, e é por isso que ele flutua na água. Aqui vocês estão vendo os icebergs, né? Você já deve ter ouvido a expressão, é só a ponta do iceberg, certo? Mas o que significa isso? Olha a segunda ilustração, pessoal. Olha a segunda ilustração. Olha aí a ponta, né, do iceberg. Devido a essa diferença de densidade entre o gelo e a água, quando vemos um iceberg, estamos vendo, na verdade, apenas uma pequena parte dele, cerca de 11% do seu volume total. Olha aqui na segunda ilustração, tá? Então, quando ouvirmos de novo essa expressão,
já saberemos, tá? O que querem dizer, tá? Então, vocês estão vendo aí nessas figuras, né? Esses imensos blocos de gelo, né? Que flutuam sobre os oceanos de água salgada, que é ainda mais densa por causa dos sais dissolvidos nela, tá? Então, aí vocês estão vendo, né? Eles aí flutuando sobre os oceanos aí, né? De água salgada. Logo abaixo, tá? Nós temos aí um desafio. Podemos perceber, então, que a diferença de densidade que existe entre o gelo e a água é o que permite ao gelo flutuar, tá? A diferença de densidade, certo? O gelo é menos denso que a água líquida e é por isso que ele flutua na água. Agora, observe as imagens a seguir e responda. Vou deixar esse desafio aí para vocês, tá? O que aconteceria com a fauna e a flora de um lago se o gelo não ficasse na superfície, tá? Vou deixar vocês pensarem aí um pouquinho. Pensem um pouquinho, tá? Pesquisem, pensem no que nós falamos, certo? E agora vamos ver aqui, tá? A água coexiste nos 3 estados físicos, na página 19, tá? Para terminar. A água pode ser encontrada no planeta Terra ao mesmo tempo nos estados sólido, líquido e gasoso. Nós já vimos isso, né? São as temperaturas médias da superfície do nosso planeta que favorecem a existência de água líquida. É por isso que temos oceanos, rios, lagos, tá? É fácil a água virar vapor ou congelar. Se o nosso planeta fosse mais quente, só haveria vapor na atmosfera. Se ele fosse mais frio, só haveria gelo. Entretanto, devido à sua distância do Sol e ao efeito estufa natural, lembrando, né, pessoal, que o efeito estufa é um fenômeno natural, né, e que possibilita aí a vida humana na Terra. Depois eu vou passar um videozinho para vocês falando sobre isso. Então, devido à sua distância do Sol e ao efeito estufa natural, a Terra possui temperaturas que permitem um ciclo completo da água. A coexistência, tá? A existência simultânea, né? De gelo nos polos e nas altas montanhas, vapor de água na atmosfera e água líquida por todo o planeta. Vejam aqui a ilustração abaixo, né? O ciclo da água em nosso planeta purifica esse líquido. A água do solo e a do mar sempre contém sais minerais dissolvidos, né? Nós já vimos. Mas ao evaporarem, elas se tornam o que? Água pura, tá? Destilada. Como o gelo das altas montanhas e dos polos é chuva congelada, esse gelo é, na verdade, água pura. Apenas quando ele descongela e corre pelo solo ou se mistura com a água do oceano é que sua pureza é perdida, certo? Então, alunos, agora vocês vão ler novamente, tá? Essa parte que nós estudamos hoje, tá? Esse capítulo que fala da água e suas propriedades, tá? Para fazer a tarefinha, deixa eu ver aqui, a tarefinha 10, tá? Que estão na página 53 e 54, certo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade em alguma questão, é só vocês me chamarem, certo? Eu estou aqui à disposição no WhatsApp, tá? Então, fiquem com Deus e um abraço para vocês todos.